Imagine estar presa em um jogo proibido, onde cada olhar é uma provocação e cada toque é um perigo. Ela era inocente, mas despertou algo incontrolável nele. Como resistir a um homem tão poderoso e dominador? O que você faria se seu reitor fosse o homem mais perigoso e sedutor que já conheceu? Comente aqui embaixo. Curta, comente e se inscreva para não perder essa história cheia de paixão e tensão proibida. Valentina Morelli nunca imaginou que uma única decisão pudesse mudar completamente sua vida. Mas naquele dia, ao atravessar os corredores imponentes da universidade, sentia que algo estava prestes a acontecer. Ela apenas não sabia que esse algo tinha um nome. Leonardo Vasconcelos. O reitor mais temido e respeitado da instituição. Um homem cuja presença parecia dobrar até os mais audaciosos. Seu olhar severo, postura imponente e autoridade inquestionável eram inconfundíveis. E agora, aquele homem queria vê-la em seu escritório. O coração de Valentina acelerou quando subiu as escadas em direção à ala administrativa. O aviso havia sido repentino. Uma mensagem direta enviada por um dos assistentes do reitor: compareça ao escritório do reitor Vasconcelos às 17 horas. Assunto inadiável. Assunto inadiável? Ela não havia feito nada de errado, tinha certeza disso. Sempre fora uma aluna exemplar, dedicada, sem histórico de problemas. Então, por que aquela convocação? Suas mãos estavam frias quando bateu na porta de madeira escura. O som ecoou nos corredores vazios. Entre. A voz grave e firme veio do outro lado. Seu peito se apertou. Respirando fundo, Valentina girou a maçaneta e entrou. O escritório do reitor era um reflexo do homem que o ocupava. Luxuoso, impecável, intimidador. Prateleiras repletas de livros de capa dura cobriam as paredes, uma enorme janela atrás da mesa de mogno permitia que a luz dourada do fim de tarde iluminasse o ambiente com tons quentes. E então, ela ouviu. Leonardo Vasconcelos estava de pé ao lado da mesa, alto, impecável em seu terno escuro. As mangas dobradas até os antebraços revelavam braços fortes, e o relógio dourado refletia a luz ambiente. Seu olhar prateado atravessou, analisando-a de cima a baixo com um interesse que não conseguiu disfarçar. Por um instante, Valentina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não disse nada de imediato. Apenas observou, como se a estivesse estudando, como se quisesse decifrá-la. Sente-se, senhorita Morelli. Sua voz era como um comando, e mesmo sem querer, Valentina obedeceu. Ela se acomodou na cadeira à frente da mesa, tentando manter a compostura. O que ele queria com ela? Leonardo se sentou lentamente, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Seu olhar permaneceu fixo nela, e isso apenas aumentou a tensão no ar. Sabe por que está aqui? Valentina franziu o senho. Não, senhor. Os lábios de Leonardo se curvaram levemente, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Curioso. Você parece ser do tipo que presta atenção em tudo ao seu redor. Ela não soube se aquilo era um elogio ou uma provocação. Se fiz algo errado, me desculpe, mas eu realmente não sei o motivo dessa reunião. Leonardo se recostou na cadeira, observando-a em silêncio por alguns segundos. Você se destacou na universidade. Suas notas, seu comportamento, sua postura. Até os professores falam sobre você. Valentina piscou, surpresa. Eu tento me esforçar. Ele assentiu lentamente, os olhos cinzentos perfurando os dela. Não apenas isso. Você é diferente. Seu tom de voz estava mais baixo agora, quase como um murmúrio. Valentina sentiu um calor subir por seu corpo sem explicação. Eu não entendo, reitor. Isso é um problema? Ele sorriu de canto. Ainda não. Mas me intriga. Ela abriu a boca para responder, mas ele se levantou de repente, caminhando até a janela. Dizem que você enfrentou o professor Dantas semana passada. Valentina desviou o olhar. Agora entendia.
O professor Dantas era conhecido por seu temperamento difícil e sua postura injusta com os alunos. Na última semana, ela o confrontou após uma de suas atitudes autoritárias em sala de aula. Ela suspirou. Ele foi injusto com uma aluna. Não podia ficar calada. Leonardo se virou, cruzando os braços. A luz dourada do sol realçava sua expressão séria. Você não tem medo de enfrentar aqueles que estão acima de você? A pergunta a pegou de surpresa. Valentina ergueu o queixo. Não quando sei que estou certa. Ele arqueou uma sobrancelha. Havia algo novo em seu olhar. Interessante. O silêncio entre eles ficou ainda mais intenso. O coração de Valentina martelava dentro do peito. Por que me chamou aqui, Heitor? Ele se aproximou devagar, parando ao lado da mesa. Seus dedos deslizaram sobre a superfície de madeira polida. Porque quero entender você. A resposta fez um arrepio descer por sua espinha. E como pretende fazer isso? Leonardo inclinou ligeiramente a cabeça. Toda sexta-feira, às 17 horas, você virá ao meu escritório. Quero acompanhá-la de perto. Seus olhos se estreitaram. Acompanhá-la? Quero ver até onde vai sua coragem, senhorita Morelli. Quero descobrir o que realmente a impulsiona. E, acima de tudo, ele se inclinou ligeiramente, a voz se tornando um sussurro grave. Quero ver até quando conseguirá me desafiar sem quebrar. Valentina sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo ali? O olhar dele era um desafio. Mas também um aviso. Ela podia recusar. Podia dizer que não queria nada disso. Mas ao invés disso, ouviu-se responder: Estarei aqui. E naquele momento, ela soube que havia acabado de entrar em um jogo do qual não poderia mais sair. Valentina respirou fundo antes de girar a maçaneta e entrar novamente no escritório de Leonardo Vasconcelos. O lugar tinha a mesma aura intimidadora de antes, mas dessa vez, algo parecia diferente. Talvez fosse o fato de que agora ela sabia o efeito que aquele homem causava nela. Talvez fosse a consciência de que estava entrando em um jogo perigoso. Ele estava ali, sentado atrás da imensa mesa de mogno, observando-a com aquele olhar analítico que parecia enxergar além da superfície. O coração dela acelerou, mas manteve a postura firme ao se aproximar. Leonardo se recostou na cadeira, estudando-a em silêncio antes de falar. Pontual. Eu gosto disso. O elogio veio carregado de algo que Valentina não conseguiu definir. Não era exatamente aprovação. Parecia mais um teste. Como se ele estivesse esperando que ela falhasse. Mas falhar não estava em seus planos. Disse que queria me ver todas as sextas. Então estou aqui, respondeu ela, mantendo o olhar fixo no dele. Os olhos prateados de Leonardo brilharam com um vestígio de satisfação, mas ele não disse nada de imediato. Apenas pegou um documento sobre a mesa e folheou lentamente, como se estivesse deliberadamente ignorando sua presença. O silêncio se estendeu por alguns segundos, e Valentina sentiu o peso da espera. Estava claro que ele queria testá-la, queria ver como ela reagiria à sua indiferença. Mas ela não daria esse prazer a ele. Você enfrentou um professor esta semana. A afirmação veio baixa, controlada, mas havia algo mais ali, algo que fez a espinha de Valentina se arrepiar. Defendi uma aluna que estava sendo tratada injustamente. Achei que isso fosse um valor importante nesta instituição. Ela esperava alguma reação de desaprovação, talvez até uma advertência, mas o que recebeu foi um leve arquear de sobrancelha. Interessante. Você sempre se intromete onde não é chamada? Ela estreitou os olhos. Se ver algo errado e puder fazer a diferença, sim. Leonardo fechou a pasta devagar e a encarou. Isso pode ser perigoso. A tensão no ar aumentou, carregada por algo que Valentina ainda não sabia nomear. Ele se levantou, caminhando ao redor da mesa até parar bem ao seu lado. Mesmo sem tocá-la, sua presença era esmagadora. Você acha que as coisas mudam apenas porque alguém quer que mudem? A pergunta a fez hesitar por um segundo. Se ninguém tentar,
nada muda. O sorriso que ele deu não era de deboche. Era de curiosidade. Como se estivesse realmente interessado na resposta. E você quer mudar o quê, senhorita Morelli? Ela cruzou os braços, recusando-se a recuar. Quero que as pessoas sejam tratadas com justiça. Leonardo soltou um som baixo, quase um riso. Justiça. Uma palavra tão bonita quanto ilusória. Ele deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles. Valentina sentiu o perfume amadeirado dele, a força que ele emanava sem nem precisar falar. Seu coração bateu mais forte, mas ela não desviou o olhar. Você acha que sou injusto? Ela precisou pensar antes de responder. Tudo nele era intimidador, mas também intrigante. Não o conheço o suficiente para dizer. Leonardo inclinou ligeiramente a cabeça, como se avaliasse suas palavras. Boa resposta. Ele deu mais um passo para trás, quebrando um pouco da tensão que se formava entre eles. Ele se recostou na mesa e pegou a caneta que antes rodava entre os dedos. O que me leva à pergunta do dia: por que você acha que está aqui? Valentina piscou, surpresa. Achei que fosse você quem deveria me dizer isso. O canto da boca dele se curvou em um sorriso contido. Eu sei por que a chamei. Mas quero saber por que você acha que foi chamada. Ela não tinha uma resposta exata. Sabia que tinha algo a ver com a forma como ela se destacava, mas havia algo mais. Algo que não conseguia entender completamente. Porque eu me destaquei, sugeriu. Leonardo assentiu devagar. Isso é um fato. Mas há muitas alunas brilhantes nesta universidade. Nenhuma delas está sentada onde você está. O significado implícito fez a pele de Valentina esquentar. O jeito como ele disse aquilo, como a observava, como se ela fosse algo a ser desvendado. Ele estava provocando-a. E ela sabia disso. Mas, de alguma forma, não queria fugir. Então, por que estou aqui? Desafiou. Ele segurou seu olhar por longos segundos antes de responder. Porque você me intriga. As palavras foram ditas em um tom baixo, carregado de algo que Valentina não tinha certeza se queria decifrar. Ela engoliu em seco, mantendo-se firme. E o que pretende fazer com isso? O sorriso dele cresceu, dessa vez mais evidente. Vamos descobrir. O silêncio que se seguiu foi espesso, quase sufocante. Ele estava testando-a. Mas ela também estava testando a ele. Algo em Leonardo Vasconcelos a atraía de uma forma inexplicável. Era perigoso, intenso, e tudo nela gritava que deveria se afastar. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade e a adrenalina eram mais fortes. Você voltará aqui todas as sextas-feiras, às 17 horas, declarou ele, sua voz inabalável. Valentina arqueou uma sobrancelha. E o que exatamente vamos fazer nessas reuniões? Leonardo girou a caneta entre os dedos, seus olhos cinzentos brilhando com algo indefinível. Vamos conversar. Ela riu pelo nariz. Sobre justiça? Ele inclinou a cabeça, avaliando-a, sobre você. A resposta a pegou de surpresa. Ela piscou, tentando encontrar alguma pista em sua expressão séria. E por que eu? Leonardo apoiou os antebraços na mesa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Porque quero entender você, Valentina. Quero ver o que a move. Quero ver até onde você vai. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de promessas não ditas. A respiração de Valentina ficou presa na garganta, e, por um segundo, ela sentiu que estava sendo puxada para algo que não compreendia completamente. Mas, ainda assim, não quis recuar. Eu aceito, respondeu, sua voz firme, mas seu coração disparado. Leonardo apenas sorriu, satisfeito. Ótimo. Então, nos vemos na próxima sexta. Valentina se levantou devagar, tentando ignorar o calor que subia pelo corpo. Quando se virou para sair, sentiu o olhar dele a acompanhando até a porta. Seu corpo inteiro reagia à presença dele de uma forma que nunca havia experimentado antes.
Ao sair do escritório e respirar fundo no corredor vazio, percebeu que estava envolvida em algo muito maior do que imaginava. Algo que ia além do simples interesse acadêmico. Algo que poderia mudar tudo. E, naquele momento, ela soube que não havia mais volta. Valentina Morelli sempre fora uma mulher racional. Tudo em sua vida havia sido cuidadosamente planejado: os estudos, a disciplina, as escolhas. Nunca dera espaço para distrações, e muito menos para sentimentos incontroláveis. Mas agora, sentada naquele escritório, sentia que todas as certezas que carregava estavam se esvaindo. Na terceira sexta-feira consecutiva em que se encontrava diante de Leonardo Vasconcelos, o jogo entre eles começava a mudar. Nos primeiros encontros, ele se limitara a observá-la, a testar suas reações com palavras afiadas e silêncios calculados. Mas agora, havia algo diferente no ar. Ele estava sentado na poltrona de couro escuro atrás da mesa, as mangas da camisa social dobradas até os antebraços, a gravata ligeiramente afrouxada. Mesmo em um simples gesto de aparente descontração, exalava poder. Seu olhar prateado estava fixo nela, como se quisesse decifrar cada mínimo detalhe de sua expressão. Está se acostumando com nossos encontros? A voz dele tinha um tom de provocação, mas Valentina percebeu um leve traço de diversão escondido ali. Digamos que estou intrigada. Ela cruzou as pernas, mantendo a compostura. Os lábios de Leonardo se curvaram em um sorriso de canto, mas ele não disse nada por um momento. Apenas continuou observando-a, como se estivesse esperando que ela cedesse primeiro. O silêncio se prolongou, e Valentina começou a sentir um leve calor subir por seu pescoço. O jeito como ele a olhava era quase sufocante. Não era como os olhares que já recebera antes. Havia algo mais. Algo que a desarmava. O que foi? Perguntou, franzindo levemente a testa. Leonardo apoiou os antebraços sobre a mesa e inclinou o corpo para a frente. Você me fascina. As palavras foram ditas de forma lenta, quase estudada, como se ele estivesse testando sua reação. O coração de Valentina acelerou. Por quê? Porque você não recua. Ela abriu a boca para responder, mas ele se levantou de repente, caminhando ao redor da mesa. Seu perfume amadeirado preencheu o ar entre eles. Ela não se moveu. Muitas pessoas temem a autoridade, continuou ele, agora parado ao lado dela. Mas você não. Você me encara de frente. Valentina manteve os olhos fixos nos dele, recusando-se a demonstrar qualquer fraqueza. Talvez porque eu não veja razão para ter medo. Ele sorriu, mas foi um sorriso diferente. Lento. Perigoso. Isso é o que torna tudo ainda mais interessante. O ar no escritório parecia mais pesado, carregado de algo que não deveria estar ali. Mas estava. E crescia a cada encontro. Valentina sentiu o coração disparar quando Leonardo deu mais um passo, aproximando-se um pouco mais. Não havia mais uma mesa separando os dois. Agora, estavam frente a frente. Ela sentiu a respiração dele perto de seu rosto. Cada centímetro de sua pele parecia estar em alerta máximo. Você deveria me temer, Valentina. O tom rouco da voz dele enviou um arrepio por sua espinha. Ela sabia que aquele momento era um teste. Ele estava esperando que ela recuasse. Que desviasse o olhar. Mas não fez isso. E por que eu deveria? O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Leonardo inclinou ligeiramente a cabeça, analisando-a com um olhar intenso. Então, antes que pudesse reagir, ele ergueu a mão e deslizou os dedos pelo lado de seu rosto, a ponta dos dedos traçando um caminho lento até seu queixo. Valentina prendeu a respiração. Seu toque era quente. Determinado. Dono da situação. Ela sabia que aquele era o momento em que deveria se afastar. Mas não conseguia. Ele segurou seu queixo entre o polegar e o indicador, inclinando levemente seu rosto para cima. O olhar prateado estava cravado no dela, e havia algo selvagem ali. Porque eu sou um homem que não aceita ser desafiado, murmurou, sua voz baixa e intensa.
Valentina sentiu seu corpo inteiro se arrepiar. O ar ao redor deles parecia eletrizado. Ela podia ouvir a própria respiração acelerada, podia sentir o calor irradiando do corpo dele. E então, aconteceu. Os lábios de Leonardo roçaram nos dela, um toque inicial que durou menos de um segundo. Foi um aviso. Um teste final. Mas Valentina não se afastou. Foi então que ele a beijou de verdade. O beijo não teve hesitação. Foi forte. Profundo. Quente. Como se ele estivesse tomando o que já era dele. As mãos dela, antes rígidas ao lado do corpo, deslizaram para os ombros largos, sentindo a força sob a camisa de algodão. Ele a puxou para mais perto, reduzindo qualquer espaço entre os dois. O gosto dele era viciante. Um misto de café, poder e algo puramente masculino. O tempo pareceu parar. Quando finalmente se afastaram, Valentina sentia o coração descompassado. Sua respiração estava irregular, e ela percebeu que suas mãos ainda estavam sobre ele. Leonardo a observava como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro dela. Como se soubesse que ela nunca havia sido beijada assim antes. Então, com um sorriso lento, ele se inclinou e sussurrou contra sua pele. Agora, você entende por que deveria me temer? Valentina piscou algumas vezes, tentando organizar seus pensamentos. Mas não havia resposta para aquilo. Não quando seu corpo inteiro ainda queimava. Não quando ela sabia que, naquele momento, havia se tornado parte de algo inescapável. E, pela primeira vez, ela não queria fugir. A semana passou em um turbilhão de pensamentos confusos. O beijo ainda queimava na mente de Valentina, invadindo seus sonhos, suas aulas, suas manhãs e noites. Ela tentava se convencer de que havia sido um erro, algo que não deveria acontecer de novo. Mas sabia que estava mentindo para si mesma. Desde que seus lábios tocaram os de Leonardo Vasconcelos, tudo havia mudado. E agora, ali estava ela novamente, de pé diante da porta de mogno escuro, prestes a entrar no escritório onde tudo começou. Respirou fundo, tentando controlar os batimentos acelerados, mas o corpo inteiro parecia estar em alerta máximo. Suas mãos estavam frias, mas sua pele queimava. Ela deveria estar fugindo daquele homem. Mas, em vez disso, estava voltando para ele. Bateu na porta. Entre. A voz grave e autoritária veio de dentro do escritório, e um arrepio percorreu sua espinha. Ao girar a maçaneta e entrar, seus olhos encontraram os dele imediatamente. Leonardo estava sentado atrás da mesa de mogno, vestindo uma camisa branca com os primeiros botões abertos. As mangas dobradas até os antebraços revelavam a pele bronzeada e os músculos definidos. Ele não sorriu ao vê-la. Mas o olhar prateado era intenso. Devastador. Feche a porta. O comando veio baixo, mas carregado de um tom que fez o estômago de Valentina se revirar. Ela fechou. O silêncio entre os dois foi avassalador. Nenhum deles disse nada por um longo momento, mas o ar estava carregado de algo denso, quase palpável. Ela tentou parecer indiferente. Tentou fingir que não sentia seu corpo vibrar apenas por estar na mesma sala que ele. Mas falhou. Você me evitou a semana inteira. A afirmação dele a pegou de surpresa. Eu não estava evitando. Leonardo riu baixo, mas não havia humor ali. Era um riso carregado de certeza. Não minta para mim, Valentina. Seu nome na boca dele soou como uma carícia. Ela engoliu em seco, desviando o olhar. Apenas achei que, talvez, fosse melhor nos afastarmos. Ele se levantou lentamente, caminhando ao redor da mesa. O ar entre eles ficou ainda mais carregado. Foi isso que você achou? A voz dele estava mais baixa agora, mais próxima. O corpo de Valentina reagiu antes que ela pudesse impedir. O calor subiu por sua pele, suas mãos tremeram levemente ao lado do corpo. Ela não conseguia se mover. Então, Leonardo parou à sua frente. Tão perto que ela podia sentir o cheiro amadeirado de seu perfume. Então me diga,
ele murmurou, inclinando-se ligeiramente para mais perto. Se você realmente acha que devemos nos afastar, por que está aqui? O coração de Valentina bateu forte. Ela sabia a resposta. Sabia que era ele quem a traía. Sabia que, por mais que tentasse lutar contra, não conseguia ignorar o efeito que ele tinha sobre ela. Mas não conseguia dizer isso em voz alta. Leonardo a observava atentamente, como se estivesse esperando que ela cedesse primeiro. Mas foi ele quem cedeu. De repente, ele ergueu a mão, segurando delicadamente seu rosto entre os dedos. O toque foi suave, mas firme. Dominador, mas cuidadoso. Valentina prendeu a respiração. Você quer que eu pare? Ele perguntou, a voz um sussurro perigoso. Ela queria mentir. Queria dizer que sim. Mas não conseguiu. Não. Foi tudo o que precisou para que ele tomasse sua boca novamente. O beijo foi diferente dessa vez. Não havia hesitação. Não havia mais espaço para recuos. Ele a puxou para mais perto, o calor de seus corpos se misturando em uma explosão de sensações. Os dedos dele deslizaram por sua nuca, sua cintura, explorando-a como se quisesse gravar cada curva em sua memória. Valentina se segurou nele, os dedos apertando o tecido da camisa, sentindo o músculo firme sob seus dedos. Não havia mais volta. Leonardo a virou de repente, pressionando-a contra a mesa. O impacto foi suave, mas deliberado. Seus olhos estavam intensos quando ele quebrou o beijo apenas o suficiente para olhar para ela. Diga que você me quer. A respiração de Valentina estava falha, seu corpo inteiro em chamas. Eu quero. Foi tudo o que ele precisou ouvir. A boca dele voltou à dela com mais fome, mais urgência. As mãos dele seguraram sua cintura, puxando-a para seu corpo, o calor entre eles aumentando a cada segundo. Valentina sentiu suas pernas tremerem quando os lábios de Leonardo desceram para seu pescoço, deixando um rastro de beijos e mordidas suaves. Seu corpo inteiro estava em chamas. Mas então, de repente, ele parou. Valentina piscou, confusa, enquanto ele afastava o rosto do dela. Os olhos prateados estavam escuros, carregados de algo que ela não conseguia decifrar. Eu deveria parar. A voz dele estava rouca, como se estivesse se controlando com todas as forças. Mas Valentina não queria que ele parasse. Ela deslizou as mãos pelo peito dele, sentindo o coração disparado sob os dedos. Então não pare. Leonardo apertou os olhos por um segundo, como se estivesse travando uma batalha interna. E então, algo nele quebrou. Com um movimento rápido, ele a pegou no colo, carregando-a até o sofá do escritório. Valentina não teve tempo de protestar. Quando percebeu, já estava deitada, com ele sobre seu corpo. O olhar que ele lançou para ela fez sua pele arrepiar. Você não tem ideia do que está fazendo comigo. O sorriso de Valentina foi pequeno, mas provocador. Acho que tenho, sim. Leonardo riu, mas foi um riso carregado de desejo. Ele abaixou a cabeça, seus lábios capturando os dela mais uma vez. O beijo foi mais profundo, mais exigente. As mãos dele exploravam cada centímetro do seu corpo, deixando rastros de fogo por onde passavam. Valentina sentiu que estava se entregando completamente. E naquele momento, soube que não poderia mais resistir a Leonardo Vasconcelos. Ela era dele agora. E, no fundo, sempre soube que seria. O sol da manhã se infiltrava timidamente pelas frestas das cortinas do apartamento de Leonardo Vasconcelos, lançando sombras douradas sobre a cama bagunçada. O calor do corpo dele ainda pairava sobre a pele de Valentina, como se a posse que ele exercera sobre ela na noite anterior tivesse deixado marcas invisíveis. Seu coração batia descompassado, e seus músculos ainda estavam trêmulos. Cada parte sua havia sido reivindicada por ele. Ela piscou algumas vezes, tentando processar tudo o que havia acontecido. A entrega, a intensidade, a maneira como ele a tomou sem hesitação. Sentia cada beijo, cada toque, como se seu corpo estivesse moldado para se encaixar ao dele.
Seu peito subia e descia devagar enquanto sua mente revisava a noite anterior. Leonardo estava deitado ao seu lado, os olhos semicerrados, observando-a como se pudesse sentir seus pensamentos. Ele não era um homem que se arrependia de nada, e era evidente que não se arrependia do que haviam feito. Está arrependida? A voz dele veio rouca, carregada de sono e algo mais sombrio. Valentina sentiu um arrepio subir por sua espinha ao ouvir aquela pergunta. Você acha que eu deveria estar? Leonardo não respondeu de imediato. Seus olhos cinzentos cravaram nos dela, como se tentassem decifrá-la. Ele ergueu uma das mãos e passou os dedos pelo maxilar dela, a carícia leve demais para combinar com o homem intenso que ele era. Não sei, Valentina. Você é uma mulher difícil de prever. Ela soltou um pequeno suspiro e se virou de lado, apoiando o rosto na palma da mão enquanto o observava. Ele estava lindo ali, no meio dos lençóis bagunçados, os cabelos escuros um pouco desalinhados, a barba crescendo levemente. Não parecia o reitor severo que todos temiam. Parecia apenas um homem que ela queria mais do que qualquer coisa. O que isso significa agora? Ela perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. Leonardo estreitou os olhos levemente, como se ponderasse sua resposta. Significa que você é minha. Valentina sentiu o estômago revirar com aquelas palavras. Não era apenas o que ele dizia, mas a maneira como dizia. Como se aquilo fosse um fato irrevogável. Como se não houvesse escolha. E você é meu? Ela perguntou de volta, desafiando-o. Leonardo ficou em silêncio por um momento, antes de um sorriso lento se formar em seus lábios. Ele se inclinou, seu rosto parando a centímetros do dela, os olhos ardendo com algo indecifrável. Você quer que eu seja seu, Valentina? A provocação em sua voz fez seu corpo inteiro reagir. Mas ela não recuou. Nunca recuaria. Sim. Foi a única coisa que disse antes de sentir seus lábios esmagando os dela novamente. Dessa vez, não havia pressa. Não havia urgência. Era um beijo lento, possessivo, como se ele estivesse a marcando com a boca. Valentina gemeu contra os lábios dele quando sentiu as mãos dele explorando novamente sua pele. Você deveria descansar. Leonardo murmurou contra a boca dela, mas suas mãos diziam o contrário. Eu não quero descansar. E então ele sorriu. Aquele sorriso perigoso, cheio de promessas. Ele se moveu lentamente, cobrindo o corpo dela com o seu, os lençóis deslizando pelo calor da pele. E Valentina se perdeu mais uma vez. Horas depois, Valentina se sentava na bancada da cozinha, observando Leonardo preparar café. A cena era inusitada, considerando o homem que ele era. O reitor impiedoso, autoritário, sempre no controle. Mas ali, de pé descalço, vestindo apenas a calça de moletom e com os cabelos bagunçados, ele parecia humano. E por algum motivo, isso a deixou ainda mais atraída por ele. Você está me encarando. A voz dele a trouxe de volta. Ela sorriu. Não posso olhar para meu. Ela hesitou por um segundo, percebendo que não sabia exatamente como chamá-lo. Leonardo ergueu uma sobrancelha. Seu. Ela riu, sem jeito. Não sei. Você ainda é meu reitor. Ele parou de mexer a xícara de café por um momento, antes de pousá-la na bancada e se aproximar. Valentina sentiu um frio na barriga quando ele se inclinou, colocando as mãos ao redor dela, prendendo-a contra a bancada. Eu sou muito mais do que isso para você. A respiração dela falhou. E ele estava certo. Leonardo se afastou e voltou a beber seu café, como se não tivesse acabado de desestabilizá-la. Como se não tivesse acabado de virar seu mundo de cabeça para baixo. Ela respirou fundo e deslizou da bancada, pegando sua xícara. Então, como isso vai funcionar? Leonardo franziu a testa, como se não entendesse a pergunta. Isso? Nós. Eu e você. Ele não respondeu imediatamente. Você está preocupada? Valentina cruzou os braços. Você não está? Leonardo sorriu de canto,
tomando mais um gole do café antes de se apoiar na bancada. Eu não me preocupo com coisas que já são minhas. O olhar dele era tão intenso que Valentina teve que desviar os olhos. E se eu quiser que isso fique só entre nós? Dessa vez, foi Leonardo quem se aproximou. Você quer? Valentina hesitou. Ela queria. Por mais que soubesse que aquilo poderia ser complicado, que o fato dele ser o reitor da universidade tornava tudo ainda mais perigoso, ela não queria se afastar dele. Não podia. Mas não queria que aquilo fosse apenas um segredo. Queria mais. Não sei. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Leonardo segurou seu queixo entre os dedos, forçando-a a olhar para ele. Eu não sou um homem que esconde o que é meu, Valentina. O coração dela disparou. Então o que você quer? Ele deslizou os dedos pelo rosto dela, descendo até sua nuca. Eu quero tudo. O corpo de Valentina reagiu imediatamente. E ela percebeu, naquele momento, que já havia cedido completamente. Ela já era dele. Mas o que ainda não sabia era se ele também era dela. O vento frio da noite varria o campus da universidade, mas dentro do escritório do reitor, o ar era denso, carregado de uma tensão elétrica que não se dissipava. Valentina estava ali novamente, sentada na mesma cadeira de sempre, mas dessa vez, tudo era diferente. Seu corpo ainda pulsava com a lembrança da noite passada, dos beijos exigentes de Leonardo, dos toques que queimavam sua pele, da forma como ele a possuíra sem hesitação. Sem remorso. Mas agora, diante dele, sentia um peso diferente. A realidade começava a se infiltrar entre os momentos de paixão. Leonardo estava sentado atrás da mesa de mogno, os olhos prateados analisando-a com aquela intensidade que a fazia sentir como se estivesse sendo desnudada apenas pelo olhar. O silêncio entre eles era espesso, carregado de significados não ditos. Você tem algo a dizer? A voz dele rompeu o silêncio como um trovão suave, mas Valentina sabia que não havia nada de casual naquela pergunta. Ela umedeceu os lábios, tentando reunir os pensamentos. Aquele homem era viciante. Sua presença era esmagadora, seu domínio era absoluto. Mas por mais que o desejo ainda queimasse dentro dela, sabia que precisava colocar algumas coisas em ordem. Preciso entender como isso vai funcionar, disse, cruzando os braços. Leonardo se recostou na cadeira, um leve sorriso curvando seus lábios. Era um sorriso perigoso. Isso? Valentina estreitou os olhos. Eu e você. Isso que está acontecendo. Ele ficou em silêncio por um momento antes de se levantar. Como sempre, seus movimentos eram precisos, calculados. Ele não era um homem que fazia algo sem intenção. E agora, ele pretendia testar os limites dela novamente. Eu já disse, Valentina, murmurou, aproximando-se dela com passos lentos. Predatórios. Você é minha. Isso responde sua pergunta? O coração dela disparou. Ele dizia aquilo como uma verdade absoluta, como se não houvesse outra opção. Ela não sabia se deveria recuar ou continuar desafiando-o. Mas a verdade era que gostava do jogo. Você sempre diz isso, rebateu. Mas o que exatamente significa ser sua? Leonardo parou ao lado dela, uma das mãos deslizando lentamente pelo encosto da cadeira antes de pousar em seu ombro. O toque foi leve, mas suficiente para fazê-la prender a respiração. Significa que eu cuido do que é meu. Que eu protejo, que eu reivindico. Ela olhou para cima, encontrando seus olhos com um brilho perigoso. E isso te dá o direito de decidir tudo por mim? Leonardo sorriu de lado. Apenas quando sei que é para o seu próprio bem. Valentina soltou um riso baixo, sarcástico. Você acha que sabe o que é melhor para mim? Ele se inclinou, sua boca pairando perigosamente perto da dela. Acho que você gosta quando eu sei. A respiração dela ficou presa na garganta. Maldito fosse aquele homem. Ele sabia exatamente como mexer com ela, como fazê-la esquecer todas as suas defesas. Mas ela não estava disposta a ceder tão facilmente.
Então quer me dizer o que fazer agora? Leonardo afastou-se ligeiramente, mas seus olhos nunca deixaram os dela. Quero garantir que você entende onde está pisando, Valentina. Ela ergueu uma sobrancelha. Você está me ameaçando? Ele riu baixo, balançando a cabeça. Não, pequena. Estou te avisando. A forma como ele a chamou fez um arrepio percorrer sua espinha. Ele passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo antes de se virar para a janela, como se estivesse tentando organizar seus próprios pensamentos. Eu não sou um homem que divide. As palavras foram ditas em um tom firme, sem espaço para discussão. Valentina cruzou os braços. E eu sou uma mulher que não gosta de ser controlada. Leonardo se virou devagar, um sorriso se formando em seus lábios. Estamos em um impasse então? Ela sustentou seu olhar. Parece que sim. O silêncio caiu sobre eles novamente. Mas dessa vez, não era carregado de tensão. Era carregado de algo mais profundo. Leonardo passou a língua pelos lábios, como se ponderasse algo. Então, caminhou até ela novamente. Você está dizendo que quer sair disso? A pergunta a pegou de surpresa. Era isso que ela queria? Seus olhos deslizaram pelo rosto dele. Pela mandíbula marcada, pelos cabelos ligeiramente bagunçados, pelos lábios que ela já conhecia tão bem. Ela soube naquele momento que não havia mais volta. Não. A resposta saiu baixa, mas firme. E foi o suficiente para que ele a puxasse de uma vez, sua boca tomando a dela em um beijo faminto, ardente. A necessidade entre eles explodiu. Leonardo a ergueu pela cintura, colocando-a sentada na mesa, seus corpos completamente colados. Valentina agarrou os cabelos dele, puxando-o para mais perto, como se quisesse se fundir a ele. As mãos de Leonardo deslizaram por suas coxas, subindo lentamente pelo tecido de sua saia, traçando caminhos perigosos. Diga de novo, ele murmurou contra sua boca, a respiração entrecortada. Valentina sorriu contra os lábios dele, o coração disparado. Eu não quero sair disso. Leonardo fechou os olhos por um segundo, como se aquela fosse a única resposta que importava. E então, ele a tomou novamente. O escritório se tornou pequeno demais para a intensidade que os envolvia. O desejo se transformava em algo mais. Algo viciante. Naquele momento, Valentina percebeu que estava se entregando por completo. Mas não sabia que Leonardo já tinha feito o mesmo. Horas depois, os dois estavam deitados no sofá do escritório, os corpos entrelaçados, a respiração ainda descompassada. Leonardo passava os dedos lentamente pelos cabelos dela, um gesto que a fez fechar os olhos, aproveitando a sensação. Você é perigosa, Valentina. Ela abriu os olhos, sorrindo levemente. Por quê? Ele inclinou-se sobre ela, seus olhos brilhando com algo profundo. Porque estou começando a me importar demais com você. O coração dela bateu mais forte. Ela sabia que aquilo era um grande passo para ele. E também sabia que estava caminhando por um território desconhecido. Mas não queria parar. Nunca quis. E pela primeira vez, Leonardo Vasconcelos, o homem inquebrável, parecia estar quebrando por causa dela. O céu estava carregado de nuvens escuras, e o vento frio da noite varria o campus da universidade. Mas dentro do escritório de Leonardo Vasconcelos, o calor era sufocante. Valentina estava ali, sentada sobre a mesa de mogno, o rosto levemente corado, os lábios inchados de tantos beijos roubados. Seus olhos encontraram os dele, e o mundo pareceu parar. Leonardo estava parado à sua frente, os dedos deslizando lentamente pela pele descoberta de sua perna. Seu olhar prateado estava escuro, carregado de algo que Valentina já aprenderá a reconhecer. Desejo. Posse. Um perigo silencioso que a fazia querer mais. O que está acontecendo comigo? Murmurou ele, deslizando a ponta dos dedos até sua cintura. O toque foi leve, mas queimava como fogo contra sua pele. Valentina prendeu a respiração. Eu poderia perguntar o mesmo.
Leonardo sorriu de canto, mas não era um sorriso divertido. Era um sorriso perigoso. Você sabe que está me deixando louco, Valentina? Seu coração disparou. Ela queria responder. Dizer que sentia o mesmo. Que toda vez que ele a tocava, sua pele formigava, seu corpo reagia como se fosse feito para ele. Mas, antes que pudesse falar, ele tomou sua boca em um beijo urgente, faminto. A tensão entre eles explodiu. Leonardo a puxou para mais perto, as mãos firmes segurando sua cintura enquanto aprofundava o beijo. Ela se perdeu nele. Nos toques. Nos beijos. Na maneira como ele a segurava como se não houvesse mais volta. O desejo era incontrolável. Mas foi então que a porta do escritório se abriu. Valentina congelou. Seu coração disparou. Leonardo se afastou rapidamente, os olhos prateados estreitando-se em um brilho letal. Mas que diabos! Reitor Vasconcelos. A voz de um dos diretores da universidade ecoou pelo ambiente. Valentina tentou desesperadamente parecer composta. Seu rosto estava quente, seus lábios ainda formigavam. Mas Leonardo? Ele não se abalou. Endireitou a postura, ajeitou a camisa e encarou o homem que agora estava parado na porta. Isso não pode esperar até amanhã? Sua voz veio fria, carregada de irritação. O diretor pareceu hesitar por um momento. Ele conhecia a fama de Leonardo. Não era um homem que gostava de interrupções. É sobre a reestruturação dos departamentos. Você precisa assinar os documentos antes da reunião com a diretoria. Leonardo suspirou. Seu olhar deslizou até Valentina por um segundo, e ela sentiu seu corpo responder ao simples contato visual. Deixe os papéis sobre a mesa. O diretor assentiu e se aproximou. Seus olhos passaram rapidamente por Valentina, e ela se encolheu ligeiramente. Ele sabia. Ou pelo menos suspeitava. Assim que o homem saiu e a porta se fechou, o silêncio tomou conta da sala. Valentina mordeu o lábio, tentando ignorar a sensação estranha em seu peito. Isso é perigoso. Murmurou. Leonardo riu baixo. E desde quando eu evito o perigo? Ela ergueu os olhos, encontrando o olhar intenso dele. Você não se importa com o que podem pensar? Leonardo se aproximou lentamente, parando diante dela. Seus dedos deslizaram pelo maxilar de Valentina, traçando um caminho lento e deliberado. Eu me importo com você. Seu coração vacilou dentro do peito. Mas, e se descobrirem? Leonardo inclinou a cabeça. E se descobrirem? Você pode perder tudo. Ele ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse suas palavras. Então, deslizou os dedos por seus cabelos e segurou sua nuca, forçando-a a olhar diretamente para ele. Se eu tiver que escolher entre minha reputação e você, Valentina. O coração dela parou por um segundo. Não. Ele não poderia estar dizendo aquilo. Mas ele continuou. Eu escolho você. O ar foi arrancado de seus pulmões. Você está falando sério? Leonardo sorriu de canto. Quando se trata de você, pequena, eu nunca brinco. As palavras dele foram como um choque. E antes que pudesse se conter, ela o beijou novamente. Dessa vez, não havia dúvidas. Não havia mais medo. Ela sabia que estava completamente envolvida. E pela primeira vez, não se importava com as consequências. Naquela noite, Valentina estava em seu apartamento, deitada na cama, mas sua mente não a deixava descansar. Leonardo era um perigo. Mas era um perigo que ela queria enfrentar. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem. Eu não consigo parar de pensar em você. Havia algo de eletrizante em mandar aquela mensagem. O telefone vibrou segundos depois. Leonardo, eu não queria que você parasse. Valentina mordeu o lábio. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Leonardo, abra a porta. Seus olhos se arregalaram.
Ela se levantou rapidamente, o coração disparado. Quando abriu a porta, encontrou Leonardo ali, encostado no batente, os olhos carregados de uma promessa silenciosa. Você, o que está fazendo aqui? Ele sorriu de canto. Você disse que não conseguia parar de pensar em mim. Vim garantir que você não precisa. E então, ele a beijou ali mesmo, na porta do apartamento. Ela não resistiu. E, naquela noite, tudo entre eles mudou para sempre. O sol da manhã invadia suavemente o apartamento de Valentina, derramando-se sobre os lençóis brancos, onde os corpos ainda entrelaçados permaneciam no calor da noite anterior. O mundo lá fora poderia estar girando, mas para ela, só existia aquele momento. Leonardo estava deitado ao seu lado, um braço descansando sobre sua cintura, mantendo-a junto a si mesmo durante o sono. Seu rosto parecia mais relaxado, menos severo do que o habitual. Era quase impossível acreditar que aquele homem dominador, o reitor inquebrável da universidade, estava ali, tão vulnerável ao seu lado. Valentina o observou por longos segundos, absorvendo cada detalhe. A barba levemente cerrada, os traços marcantes, os cabelos bagunçados pelos dedos dela na noite anterior. Ela sorriu, lembrando-se de como tudo acontecerá. A maneira como ele surgiu em sua porta na noite anterior, a forma como a puxou contra si, sem palavras, apenas desejo. E então, a noite inteira de beijos, toques e promessas silenciosas. O telefone de Leonardo vibrou na mesa de cabeceira, tirando ar de seus pensamentos. Ele se mexeu levemente, resmungando algo antes de abrir os olhos. Bom dia. Valentina murmurou, com um sorriso tímido. Ele piscou algumas vezes, ajustando-se à claridade do quarto, e então a olhou como se ela fosse a única coisa que importava. Bom dia, pequena. A voz rouca e arrastada fez seu coração falhar uma batida. Leonardo deslizou os dedos pelo braço dela, traçando caminhos preguiçosos sobre sua pele. Eu gosto de acordar assim. Ele disse, ainda sonolento, com um sorriso nos lábios. Valentina riu. Você parece muito menos assustador assim. Ele ergueu uma sobrancelha. Assustador? Ela assentiu. Você tem essa aura de perigo. De alguém que controla tudo ao seu redor. Mas agora, parece, humano. Leonardo sorriu de canto e puxou-a para mais perto, enterrando o rosto na curva do pescoço dela. Eu sou humano, Valentina. Só sou um homem que sabe o que quer. Ela sentiu o coração disparar com aquelas palavras. E o que você quer? Leonardo se afastou levemente para encará-la. Os olhos cinzentos estavam mais suaves, mas ainda carregavam aquela intensidade que a fazia perder o fôlego. Você. A resposta foi direta, sem hesitação. Sem jogos. O ar entre eles pareceu mudar, e Valentina soube que, naquele momento, qualquer resistência seria inútil. Porque, no fundo, ela também queria a mesma coisa. Mais tarde naquela manhã, enquanto tomavam café na varanda do apartamento dela, Leonardo parecia mais pensativo do que o normal. Valentina o observava enquanto ele girava a xícara entre os dedos, como se estivesse ponderando algo importante. O que foi? Ele ergueu os olhos para ela, hesitando por um momento antes de soltar um suspiro. Eu estive pensando muito. Sobre nós. Seu peito apertou. E Leonardo inclinou-se ligeiramente, segurando o queixo dela com delicadeza. Eu quero você na minha vida. Sem segredos. Sem medos. Valentina piscou, surpresa. Você quer dizer? Ele sorriu suavemente. Quero que todos saibam que estamos juntos. Seu coração disparou. Leonardo, e sua posição? A universidade? Ele passou a língua pelos lábios, como se estivesse ponderando suas palavras antes de falar. Você vale mais do que qualquer cargo, Valentina. Ela sentiu o peito se aquecer. Leonardo Vasconcelos estava escolhendo ela. E isso significava mais do que qualquer declaração de amor. Você está certo disso? Ele sorriu. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida.
Os olhos dela se encheram de emoção. E então, sem hesitar, ela o beijou. Um beijo que selava algo muito maior do que apenas um romance proibido. Era um recomeço. 2 semanas depois, a universidade inteira parecia estar falando sobre eles. Os olhares curiosos, os sussurros nos corredores, os boatos circulando como fogo em pólvora. Mas Valentina não se importava. Porque toda vez que Leonardo a puxava para perto, tudo ao redor desaparecia. E, pela primeira vez na vida, ela não precisava se esconder. Naquele final de tarde, sentada no jardim da universidade, ela sentiu um sorriso se formar em seus lábios ao ver Leonardo se aproximar. Terno impecável, olhar fixo nela. Ele não hesitou. Ignorou os olhares, ignorou os cochichos. Apenas se inclinou e a beijou, ali mesmo, no meio de todos. E Valentina soube, naquele momento, que nunca mais teria dúvidas sobre eles. Eles pertenciam um ao outro. E nada mais importava.